Boa tarde, galera. Hoje nós vamos falar sobre algo deveras polêmico que chama existencialismo de Jean-Paul Sartre, que é o existencialismo ateu, porque nós temos o existencialismo cristão, que vinha lá de Kierkegaard, e aí o ateu, que é o do Sartre, né? E aí é sobre esse que nós vamos conversar hoje. Polêmico, porque o existencialismo foi muito mal visto, né? No início, principalmente. Ele surge como uma corrente filosófica mesmo no século XX, ali com o Sartre, com a Simone de Beauvoir, e aí, mas assim, tem o berço mesmo já no século XIX, com Kierkegaard, com Nietzsche, com Schopenhauer, nunca sei como é que fala. Enfim, e assim, tá, essa época ela estava sendo permeada por muitas crises, né? Nós tínhamos as guerras, revoluções, e tudo isso botava em xeque o valor do ser humano, né? O sentido da vida, um, questionamentos sobre a existência humana em geral, né? E aí, esta obra, ela surge a partir de uma conferência, em 1945, e ela vem, na verdade, como uma maneira de explicar à galera o que é que ele entendia, né, por o existencialismo, o que é que consistia esse existencialismo dele. Porque as pessoas falavam muito que era um negócio é, pessimista, né, que deixava as pessoas muito paradas, que não, que dava uma liberalidade extrema, tipo, cada um faz o que quer, porque a ideia do existencialismo é que cada um é responsável por si, né? Cada um é responsável pelas suas escolhas e não tem nada determinando quem a gente deve ser ou como a gente deve agir. Isso pode gerar aí uma ideia um pouquinho anarquista, talvez. Poderia, né? Se dependendo do jeito que você olhar. Mas aí, esta obra vem explicando de por que que o existencialismo é um humanismo, né? Por que que não é uma doutrina individualista, como a galera dizia que era. E aí tem quatro críticas, assim, que são bastante fortes nesta ideia dele, que dizem que é uma ideia muito pessimista, dizem que é uma ideia muito individualista, que traz um quietismo muito grande para as pessoas, como se elas ficassem barradas não, mas paradas, como se isso fizesse com que elas não se movimentassem, e essa coisa da liberalidade, né, moral, tipo, cada um faz o que quer. E aí ele vai explicando isso ao longo desse texto. É um texto bem curto, é fácil de entender, tranquilo, assim. É um texto mais leve, né, um pouquinho do que o tipo ser e o nada, que é um negócio desse tamanho assim que você lê a primeira frase e fala, meu Deus. E assim, é um livro interessante para quem quer principalmente ter uma ideia geral do negócio e começar a entender como é que funciona, né? Isso, esse existencialismo proposto por ele. Então, assim, a gente podia começar falando a partir dessas quatro críticas que são feitas, né? Começando pelo quietismo, que pro Sartre e pro existencialismo dele, a existência precede a essência. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Então, assim, não há nenhum determinismo de que, por exemplo, nós temos que ser de uma maneira para, por exemplo, ser bons para o outro, né? Amar o próximo para ir para o paraíso, digamos assim, né? Que tem essa conduta moral. Isso já não existe aqui. Cada um faz aquilo que acha correto, mas e se faz a partir dessas escolhas, né? Torna-se a partir dessas escolhas, mas a partir das escolhas feitas. Então, não tem como nós essa crítica do quietismo fazer sentido porque é justamente o contrário. O homem precisa se movimentar, ele precisa se mexer para ser quem ele gostaria de ser ou para alcançar as coisas que ele gostaria de alcançar, né? Então,
ele depende dele. É aquele meme, né? Tipo, tua vida depende de você, pode chorar. Então, segue essa lógica. Você precisa se movimentar. A tua vida não vai acontecer se você não se mexer e você não vai tornar-se a partir de coisas que tu não faz, né? Tu precisa desse movimento. Então, essa crítica ao quietismo já cai por terra. E aí, essa ideia de pessimismo que fala, ela também cai por terra, porque, cara, se depende de você só, então não é uma parada pessimista, é uma parada otimista. Porque tu sabe aonde tu quer chegar, tu sabe as coisas que tu quer, mas tu vai ter que se responsabilizar por aquilo, então tu vai ter que se mexer. A probabilidade de dar certo é maior, entende? E aí, quando fala dessa coisa do individualismo, uma das críticas é como se perdesse um pouco da solidariedade entre os seres humanos, e não é essa lógica que ele propõe também. Até porque aí a gente entra na questão da escolha, né? Que é outra coisa, assim, muito importante para esta corrente filosófica. Tudo é escolha. O ser humano é totalmente livre para tudo. Mas a única coisa que ele não pode, que ele não é livre, é para não escolher. Ou seja, a liberdade, ela é um ponto crucial e importantíssimo para esta lógica aqui. Tu é livre para escolher, levando em consideração que não escolher também é uma escolha, e tu vai ter que arcar com as responsabilidades, né, com as consequências dessas escolhas que tu faz. E aí vem uma certa angústia, porque a gente não sabe o que vai acontecer após a escolha, e aí tem uma questão desse individualismo também, que a gente só escolhe a partir das coisas que já existem, né? Com base em modelos já feitos, talvez, por outras pessoas. Uma lógica básica, assim. É, é como se você estivesse sentado na frente da TV e tu fosse mudar de canal. Daí tu escolhe, tipo, o canal A ao invés do canal B. Tá, beleza, né? Você escolheu. Ótimo. Só que você escolheu dentro de uma possibilidade de canais que já existiam, que foram criados ou feitos por outras pessoas. A lógica é mais ou menos essa para a existência humana. E é um termo, uma ideia assim que ela talvez primeiro fique um pouco pesada ou difícil de compreender, mas no fim das contas não é muito não, quando a gente vai entendendo um pouquinho melhor o que que ele quer dizer com cada coisinha, né? E aí, essa coisa da responsabilidade e da liberdade traz essa responsabilidade que cada um tem por si, mas que, por conseguinte, é também responsável pelo outro. Mas não assim, tipo, sou responsável pelo que o outro tá fazendo. Não dessa maneira que talvez a gente pense de primeira mão. Mas é que, por exemplo, se eu escolho, ele até traz o exemplo da monogamia, né? Se eu escolho ser monogâmico, né? Alguém para casar e tal, construir minha família, ter filhos, eu tô dizendo que é isso que faz sentido, que essa que é a lógica mais certa ou mais correta, talvez, ou é algo que precisa ser feito. E ao escolher isso, eu dou espaço para que as outras pessoas ajam da mesma maneira. Então, assim, tu é responsável pelo que tu tá fazendo, mas tu também é responsável porque tu tá jogando essa opção para as outras pessoas. Compreende qual que é a lógica? Tipo, agindo de uma maneira, eu dou espaço para as outras pessoas agirem da mesma forma. E aí, considerando que nós estamos numa sociedade onde a gente vive junto, né, compartilha espaços, compartilha lugares, utiliza de serviços de outras pessoas, a gente precisa organizar isso de uma maneira onde a gente não invada a liberdade do outro, né? Com que a gente não restrinja a existência do outro, porque é como se o tempo todo nós tivéssemos que ficar pensando, tá, e eu agi assim, isso realmente é algo que faz sentido, que é legal? Porque outra pessoa também vai agir assim. Tipo, mas fulano não vai agir. Mas e se agisse? E se todo mundo agisse assim? Se todo mundo fizesse alguma coisa que tu considera errado, mas tu conta com a possibilidade que eles não façam também, mas e se fizerem? Compreende? Essa angústia, assim, de a gente ter um peso enorme sobre os nossos atos e sobre o que a gente tá jogando como possibilidade para o outro. Porque aí tem todo esse rolê, né? De que a gente tá limitado também num contexto cultural, dentro de uma época.
Só que nós aqui, nós temos toda uma parada retroativa, né, de todos os anos passados para levar em consideração ou como possibilidades. E o que a gente faz hoje aqui também acaba sendo possibilidade para outras pessoas que virão no futuro. Então, assim, dá um certo desespero também e uma certa angústia de que essa angústia que ele fala, né, do escolher, de que tudo que a gente faz fica gravado para o mundo e interfere em como as outras maneiras e como as outras pessoas é, o que elas farão também para o mundo e para as outras pessoas, né? E aí é trazido também uma questão do desamparo, né? De que, tipo assim, não é como se ele negasse Deus a todo custo, não. Mas se Deus existir ou se não existir, não interessa, porque o ser humano permanecerá sendo responsável por si mesmo, não tem esse determinismo. Então não é como se ele refutasse também a existência de qualquer outra coisa. Mas ele fala que, existindo ou não, independentemente disso, o ser humano permanece sendo responsável por si. E aí isso ficava um pouco confuso, assim, na época, ah, de que ele estava sendo, nossa, né, tipo, super desgraçado, né? Tipo, não tem, não faz isso, não faz aquilo. Não é dessa maneira, não. E aí, é, tudo aquilo que é feito, né, tudo aquilo que o homem está se tornando, só acontece por meio das escolhas, dos atos. Então, a possibilidade de ser humano, né, a universalidade humana, ela está construída a partir dos atos dessas épocas onde cada um de nós está. E aí, quando a gente não leva em consideração, é, não leva em consideração, não, nega essa nossa responsabilidade pelo que a gente faz, pelo que a gente se torna, é ele chama de má fé, mas assim, a má fé é quase como se fosse uma desresponsabilização por nossos atos, né? E isso seria uma maneira errada de ser, talvez, mas justamente porque leva em consideração essa responsabilidade do ser humano. Tipo, tu é responsável. Se tu. é, deixa eu construir um exemplo, assim, que é muito fácil de a gente entender. Quando a gente tá, por exemplo, na clínica, né? Com muita frequência as pessoas chegam angustiadas porque elas estão sofrendo com os relacionamentos onde estão, ou com algumas atitudes de algumas pessoas, e falam, mas fulano tá fazendo isso comigo. E aí, tipo, a gente pergunta, né, assim, tá, e por que tu continua onde tu está? Compreende? A culpa é sempre do outro. Do outro tá fazendo isso contigo, mas também é culpa tua por tu estar permanecendo nesse local. Então, isso tem um valor muito grande quando a gente está falando do existencialismo, né? Puxa bem para essa lógica de que a gente precisa se responsabilizar pelas coisas e não colocar apenas a culpa no outro, porque tá, talvez o outro age de algumas maneiras que a gente não concorda e que não são legais, mas nós também temos culpa ao permanecer nesses espaços, compreende? E aí tem essa má fé, essa desresponsabilização, e aí nós temos a boa fé, que seria assim o ideal do ser humano, né? Que é tu buscar a liberdade a partir de cada ato teu. E a nossa liberdade depende da liberdade dos outros, e a liberdade dos outros depende da nossa. Então, nós não temos esse individualismo que a galera falava que o existencialismo tinha, né? Existe uma noção de solidariedade. A gente está vivendo junto, então a gente vai tentar fazer as coisas funcionarem de uma maneira que fique legal para todo mundo, se todos tiverem essa consciência. E aí nós temos uma questão também que é importante falar de que o homem nunca termina, né, de se fazer. Ele nunca chega num patamar ideal. Sim, não tem essa coisa de progresso, né? Porque o progresso ele já pressupõe uma ideia de melhora. E essa ideia de melhora já traz um ideal X. Por exemplo, assim, eu quero conseguir ler 5 livros por semana. Então, tudo que eu vou trabalhando no decorrer dos anos, sei lá, é para chegar nesse ideal que eu quero. E aí, quando a gente está falando do progresso, né, de melhorar a nossa existência, sei lá, ou de melhorarmos como seres humanos, já fica um pouquinho complicado, porque traz essa ideia de que existe um ideal. E aqui isso não existe, porque não tem determinismo.
Aí volta para aquela questão, né, do desespero, do desamparo, de tudo isso, que quebra qualquer regra moral de quem o ser humano deve ser. Ó, o que a gente sabe que existe é a condição humana, né, de liberdade. E é isso. E a gente sempre vai inventar um motivo para fazer as coisas e tudo bem, desde que esse motivo seja pautado na liberdade, na tua liberdade de escolher, né, de ser o que você quiser, porque você quer, não porque outro impôs para ti aquilo. E aí traz também essa questão de tanto como não tem um ideal de ser humano, também não tem um ideal de vida. Então nós não temos um sentido específico, né, para a vida. A vida não tem sentido a priori. O valor dela é determinado por nós, por cada um de nós, a partir dos atos que a gente vai tendo ao longo da vida. E isso também está ligado com a transcendência, né? Com o fato do homem estar se relacionando com outras coisas que não ele mesmo, que é onde a gente se realiza, né, como ser humano. É a partir dessas coisas que estão fora de nós e buscando sempre a liberdade. A ideia do existencialismo é essa, né? Tu é livre para escolher, não tem nada que te determine, mas tu é responsável também pelas coisas que tu vai fazer. E isso é uma ideia bastante revolucionária, se a gente for pensar ao longo do tempo, né? De tudo aquilo que envolve a vida humana, a moralidade, né? E aí a gente puxa um pouquinho, por exemplo, lá pro Nietzsche, do bem e do mal, além do bem e do mal, que ele também questiona muito essas coisas. Então passa tudo por esse local de que não há um jeito certo de ser, não há uma maneira correta de existir. Existem cada um de nós dentro das suas próprias escolhas, né? E essa é uma ideia que ela pode gerar conforto, mas ela pode gerar angústia também, porque só depende de nós. É um pouquinho denso, talvez eu não consiga passar de uma maneira um pouco mais clara. Isso é interessante, mas a gente pode ir conversando ao longo. Eu acho legal também a gente abrir um espaço para que a gente discuta esse tipo de ideia, né? Do existencialismo principalmente, porque ele é algo que é interessante, porque eu acho que ele liberta muito nós enquanto ser humanos, enquanto terapeutas, enquanto pessoas mesmo, né? E é importante que a gente consiga, de uma forma ou de outra, estimular essa liberdade nas pessoas de todas as maneiras. Porque é a partir dela que a gente vai conseguindo fazer as pazes com as coisas que a gente gosta e com as coisas que a gente quer. Então, a lógica também, né? Tô falando aqui puxando a sardinha pro meu prato. Não é esse ditado, mas enfim. Porque eu trabalho em cima, né, da fenomenologia existencial. Então, isso para mim faz muito sentido. E me traz muito conforto também. Então, assim, adoro, né? Mas são coisas importantes de serem sabidas. Lógico, né? Sempre tem uma coisa ou outra que a gente não concorda, o que é perfeitamente normal e é importante, inclusive, a gente ler, pensar, né? Buscar, concordo, não concordo, tal. O que que eu penso diferente? Para que a gente não vá, como eu disse outro dia, né? Só engolindo tudo que é posto para nós e fiquemos, sim, nessa passividade. Importante a gente questionar. Show, galera. Conversamos mais uma próxima vez e quem sabe a gente traz isso aqui para um grupo de estudo, para todo mundo poder conversar e questionar, discutir coisas sobre, né? Até mais.